A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que os knobs desse pedal brilham no escuro. Fica comigo e vamos ver o que mais ele é capaz de fazer. E aí, meus crianças, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Michel e hoje o que eu tenho para apresentar para vocês é ele, o Nobels Del Mini. Um mini pedal de delay da Nobels que tem por característica algumas coisas bem interessantes e vamos começar então com a ficha técnica desse rapaz. Primeiro de tudo, ele é um pedal digital, então ele faz uma conversão do seu sinal analógico, transforma em digital, processa e depois devolve ele analogicamente para você. Isso significa que ele é melhor ou pior do que algum outro pedal? Não, mas se você tiver uma fonte parcialmente isolada, como é o meu caso, é melhor você colocar ele na daisy chain junto com os outros pedais digitais e não misturar com o pedal analógico, porque isso pode trazer um ruído chato para você. Segundo ponto, eu descobri lendo o manual desse pedal que ele tem entrada e saída em estéreo. E é uma das coisas que a gente vai testar aqui daqui a pouco, mas seguro mais um pouquinho aqui que tem mais algumas especificações que eu quero mostrar para vocês. Terceiro, ele tem 3 voicings diferentes de delay, que é o tape, o analog e o digital. Para cada um deles, quando você liga o pedal, ele vai acender o LED de uma cor diferente. Esses são basicamente os 3 voicings mais utilizados de delay para quem utiliza esse efeito, então meio que está bem suprido aqui. Alguns outros pedais têm outros modos diferentes, você vai ter modulação, você vai ter outras opções, e são interessantes, mas esse aqui tem uma proposta de ser mais direto ao ponto, até por causa da construção menorzinha. Então ele tem esse recurso de ter os 3 voicings de delay mais utilizados pela pessoal aí. Outro ponto, ele possui tap tempo integrado no pedal de acionamento, então se você segurar, como está escrito aqui, ó, segurar por 2 segundos, você vai acionar o tap tempo e você consegue bater no tempo da música para sincronizar. Ponto de atenção. Esse tap tempo só vai sincronizar com semínimas, ou seja, a quarter note. Ele não tem outras figuras rítmicas disponíveis para você colocar diretamente no pedal. Então, se você quiser utilizar outras figuras rítmicas, você vai ter que dar algum outro jeitinho para conseguir colocar aqui. Um outro recurso interessante que ele vai ter aqui em cima é que ele tem 2 chaves que mudam o funcionamento do pedal. Aqui desse lado você tem a opção de saber se o pedal vai funcionar em Buffered, BF ou True Bypass, TB. Aqui desse lado você tem a opção de dizer se o pedal vai funcionar em mono ou em estéreo. E para isso tem um pontinho de atenção. Esse pedal tem entrada e saída em estéreo. E é assim que a gente vai testar ele hoje. Para utilizar a entrada e saída estéreo desse pedal, eu precisei fazer algumas adaptações. Aproveitando que a saída do GP5 também é TRS, então eu utilizei um único cabo TRS da saída do GP5 diretamente para a entrada do Nobels. Mas para a saída, para eu conseguir gravar na minha placa de som, eu precisei usar um cabo Y para sair da entrada TRS e entrar na minha placa de som pelo LR em P10. Então é um pouquinho mais trabalhoso utilizar o estéreo desse pedal do que seria se você tivesse um pedal com saídas dedicadas para LR. Caraca, mas o motoqueiro hoje tá on fire, hein? Plena segunda-feira a galera tá comendo muito iFood. Um outro ponto interessante a respeito dessas chavinhas. A troca do buffer para o True Bypass não quer dizer simplesmente que você vai deixar de passar o sinal pela chave de acionamento. É mais ou menos isso que funciona. O True Bypass, o sinal fica cortado diretamente na chave. Então, quando o pedal está desligado, o sinal passa direto pelo circuito e não sofre interferência. Em Buffered Bypass, o sinal ou ele está ligado, processando o efeito, ou ele está fazendo uma função de buffer. Isso permite também uma segunda funcionalidade interessante desse delay, que é utilizar o Trails. Ou seja, quando você desliga o pedal, a cauda do delay que ainda está sendo processada continua, ela não é cortada imediatamente. Se você estiver utilizando na função True Bypass, assim que você desligar o pedal, ele corta o efeito. No Buffered não, ele continua processando o efeito que já estava na cadeia. É tipo quando você entra naquele supermercado que já está fechando, eles baixam as portas com você lá dentro. Dá uma agonia terrível, mas você sabe que você vai ser atendido. Porém, quem está lá fora já não entra mais. Com a ficha técnica já na mão, vamos começar a fazer alguns sons aqui. Esse preset do GP5 que eu vou estar utilizando, ele tem um trêmulo em estéreo, que vocês vão ouvir a partir de agora. Eu acabei esquecendo de apresentar para vocês, mas hoje para o teste eu vou estar usando a Yamaha da numeração raspada, tá? Já é uma velha conhecida de quem está vendo os vídeos aqui do canal há algum tempo. Mesmo que o pedal esteja setado em mono, vocês ainda conseguem perceber que o trêmulo está batendo dos 2 lados, por causa da entrada TRS que eu estou utilizando. Então, de fato, a entrada dele é estéreo. Vamos começar então ligando aqui o pedal.
E logo de cara você vê o seguinte: para o digital ele acende em azul, para o analog em vermelho e para o tape em verde. Vamos começar com o digital? E aqui ficou um pouquinho esquisito pelo seguinte: eu vou tirar aqui um pouquinho o volume do GP5 para não clipar na placa. Mas aqui ficou esquisito pelo seguinte: apesar de ele estar entrando em estéreo e ele entender que tem um estéreo rolando, ele só consegue processar o sinal de um lado porque eu coloquei a chavinha em mono. A partir do momento que eu coloco a chavinha em estéreo, deixa eu até aproveitar para compensar que aqui um dos lados está mais alto que o outro. Aqui você já consegue perceber que agora ele está modulando o delay de um lado para o outro no estéreo como deveria ser mesmo. Perfeito? Só mostrando aqui para vocês a função do Trails, ó. Aqui está no Buffered, certo? Então aqui eu tenho o Trails. Se eu vier aqui e bater e desligar, a cauda do delay não corta imediatamente, ela continua batendo aquilo que já tinha entrado de som e continua processando. Se eu mudo para o modo True Bypass, eu vou até deixar aqui o feedback um pouquinho mais alto para ter cauda por mais tempo. Ó. Assim que eu corto, ele já continua só com o som do trêmulo. Assim que eu corto, o trail já era, ele não continua processando o efeito. Assim que eu ligo de volta, efeito ligado. Cortei, continua batendo a cauda do delay até acabar o tempo que eu tinha programado, certo? Tap tempo. Aqui com esse feedback exagerado fica até um pouco difícil de manusear, mas beleza. Deixa eu colocar aqui num preset clean. E com isso vocês já percebem o voicing do Digital Delay, né? Que ele vai criando cópias idênticas do som do seu delay, do som principal da sua guitarra, e vai repetindo com o volume cada vez mais baixinho, até o final da cauda. No Analog, que é isso, cidadão? Com o Analog, você percebe que o som da cauda vai ficando cada vez mais escurinho. Então ele vai perdendo um pouco do brilho e da definição. Essa é a característica do Analog Delay e aqui funciona muito bem. Pronto, tirei aqui o excesso de feedback, agora ele não vai ficar desse jeito. No tape, pisca em azul, conforme o tap tempo. É claro que aqui está bem exagerado, então vocês vão perceber meio grotesco aqui essa modulação que ele vai ter na cauda do delay. É exatamente isso que a fita faz. É como se estivesse simulando uma fita magnética meio desgastada. Então, além de perder definição, ele vai ficar um pouquinho distorcido o sinal. Mas não é uma distorção do tipo amplificador, né? Aquela distorção de overdrive, de alguma coisa nesse sentido. É uma distorção mesmo de perda de definição e começa a sair um som modulado. Essa é a característica do tape delay e aqui também funciona muito legal. Perfeito, pessoal?
E é isso. Você percebe que aqui ele tem bastante caldo se você configurar dessa maneira. Mas eu prefiro uma coisa um pouco mais... Vamos voltar para aquele preset que tem o trêmulo. Estou mostrando para vocês algumas coisas interessantes. E esse é o grande barato desse pedal. Você consegue trabalhar modulações em estéreo antes dele e ele continua processando o sinal em estéreo depois dele também. Então aqui você pode estar colocando, por exemplo, num reverb que tem entrada em estéreo e você vai conseguir esse som estéreo no final da sua cadeia inteira. Vai utilizando até, por exemplo, duas simulações de amplificador ou até dois amplificadores reais mesmo no final da cadeia. Então são inúmeras possibilidades. É um pedal bastante completo para o tamanho que tem. Testar alguns outros sons interessantes aqui. Vou colocar aqui esse chorus com um delay de fita. Aqui eu acho até que ficou desafinação demais junta. Esse tape fica muito legal pra gente estar criando texturas assim na cauda do reverb. Quando a gente vem aqui pro Analog, ele é interessante para você conduzir uma base. Deixa eu ver se eu tenho aqui um Vox. Mais pra frente. Aqui. Esse cenário fica legal também pra gente estar fazendo ênfase aqui num solo, alguma coisa nesse sentido. E o digital fica muito legal pra gente estar fazendo uma coisa mais...
Você coloca um pouco mais de feedback mix. Ele fica muito interessante para você criar essas rítmicas bem marcadas com o delay. Então, pessoal, as minhas conclusões aqui a respeito são o seguinte: ele vale bastante a pena pelo que se propõe a fazer. É um pedal compacto, é um pedal com bastante recurso, é um pedal com algumas limitações e algumas coisas que eu gostaria que fossem um pouco melhores. Mas pela faixa de preço eu acredito que está bem condizente. Você tem um timbre muito interessante nos três voices que ele tem. Você tem opções interessantes como, por exemplo, Trails, que já é uma coisa que foge aos recursos dos pedais mais baratos. Você não tem a possibilidade de salvar bancos, mas aqui eu acredito que também não é a proposta. É um pedal super compacto. Você vê ele aqui na câmera, ele é um pouquinho maior só que do GP5, que é um mini pedal, então ele é bastante compacto. Ele vai caber na maioria dos pedalboards e também na maioria dos orçamentos das pessoas também, porque já não é um delay tão caro quanto um delay da Boss, por exemplo. Já vai ter outras opções, você vai conseguir colocar um tap externo, você consegue ter entrada e saída dedicadas em estéreo com cada uma para um seu cabo. Você vai ter, por exemplo, mais voicings de delay, mais opções, você vai ter figura de tempo, coisas que você não encontra aqui. Mas porém você vai ter que gastar um pouco a mais para isso também. Além de tudo, a construção é bastante robusta, é do padrão da Nobius, então é um pedal bastante conceituado a marca, né? Então eu acredito que seja um pedal durável. A única coisa que realmente me incomoda aqui é mesmo a falta da figura de ritmo, que não tem muito o que fazer nessa faixa de preço, e também da entrada e da saída em estéreo, que é meio complicadinho de você conseguir acessar. Mas tirando isso, é um pedal bastante interessante e que eu acredito que entrega bastante pelo preço que você paga por ele. No mais, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo ajudou você, compartilhe para que ele possa ajudar mais pessoas. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. No mais, pessoal, fiquem com Deus. Espero que ele cuide de vocês assim como tem cuidado de mim. Valeu, meu povo. Falou e fiquem na paz.